Paulinha. Não dá 10 passos, só vai dar esses 10 passos até chegar aí. Não tá bom, não? Tá. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de ler a palavra, eu queria hoje, de uma maneira muito, muito especial, oferecer este culto em ação de graças pelas vidas de vocês que têm estado lado a lado comigo nesse momento tão difícil de travessia. E eu tenho agradecido demais a Deus por suas vidas. Vocês não têm noção, eu não tenho palavras para descrever o que sinto quando entro aqui e encontro vocês. Muitos se foram, desistiram da igrejinha, e vocês têm estado o tempo todo comigo, e eu glorifico demais a Deus por suas vidas. Que o Senhor abençoe vocês poderosamente em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler um texto, se você preferir apenas escute, que está em Mateus 21, 22, que diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E eu te glorifico demais, Senhor, especialmente hoje pela vida dessas irmãs que têm estado conosco. Muitos se foram, mas estas têm se mantido fiéis à tua pequena igrejinha. Glórias sejam dadas a ti hoje e por todo sempre. Que essa palavra, ao ser ministrada, ela traga renovo aos corações de todos que possam ouvi-la, tanto presencialmente quanto através do vídeo. E que tudo seja para louvor e honra da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, o episódio da figueira que secou, ao ser condenada por Jesus, logo após procurar figos nela e não encontrar. Esse episódio é narrado por dois dos evangelistas, Mateus e Marcos. Curiosamente, mesmo sendo o segundo evangelho, segundo Marcos, sendo ele o menor dos quatro, seu autor traz mais detalhes sobre o episódio vivido por Jesus que os demais. Enquanto Marcos se detém no fato de que a figueira não tinha figos e somente folhas, porque não era tempo de figos, o Espírito Santo nos leva hoje à narrativa de Mateus, que foca muito mais na fé geradora de resultados visíveis que na própria frutificação da figueira, bem como no impacto que as palavras de Jesus tiveram no coração daqueles discípulos. Frutificar quando tudo está bem é fácil demais. E aí eu me lembrei de uma expressão usada pela minha mãe. Ela dizia que eu quero ver o bom é no ruim. Temos falado muitas vezes, exaustivamente, sobre confiança em Deus, sobretudo em um tempo em que a maioria dos cristãos, além de não gostar de estudar as Escrituras, comem tudo que tem sido servido ali e acolá, sem submeter
ao crivo da palavra de Deus. Está ouvindo essa palavra? Eu fiz a leitura de um versículo. Quando chegar em casa, abra no capítulo 21 de Mateus e leia todo o capítulo. O Senhor certamente falará infinitamente mais aos seus corações. Eu quero deixar bem claro que não estou falando do evangelho da prosperidade ou do triunfalismo ufanista dos seguidores do positivismo que tem adentrado as igrejas, mas de uma fé verdadeira, operante, associada à vontade de Deus, não a do homem. Será que tudo que pedirmos ao Senhor seremos atendidos? Ou será que há um critério sobre o qual devemos interpretar esse tudo mencionado pelo texto lido? Para entendermos um texto bíblico, precisamos colocá-lo à luz de outros textos da palavra de Deus. Se retaliarmos um versículo, corremos o risco de fabricar heresias, como tem acontecido muito desde a ressurreição de Jesus. Certamente o texto lido é um dos mais citados pelos líderes da prosperidade irresponsável e um dos mais mal interpretados também. O povo de Deus precisa se tornar ousado em sua fé, e essa fé, tanto para a salvação quanto para a vitória, vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Correr atrás de vitórias sem intimidade com o Senhor, por meio do seu Cristo, é correr atrás do vento. Ainda que essas vitórias sejam um direito nosso como povo da aliança, elas precisam ser conquistadas através de uma vida de testemunho, obediência e comunhão com o Senhor. Nada substitui isso. E para isto, montes precisam ser tirados do caminho, e o maior deles é, sem dúvida, o monte da incredulidade. Que possamos crer, apesar de todos os pesares que têm se levantado para obstacular nossas vitórias. E toda vez que nós orarmos, que nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, na minha visão pequena e limitada, eu te peço isto. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. A vontade do Senhor, ela é sempre boa, agradável e perfeita. E mesmo que nós não entendamos de pronto aquilo que o Senhor quer ministrar, quando a resposta vem diferentemente daquilo que esperávamos, tenha um pouquinho mais de paciência. Lá na frente, você vai entender por que a resposta de Deus veio daquele jeito. Porque Ele conhece a profundidade dos nossos corações. O apóstolo Paulo, aliás, o autor de Hebreus, diz que um perverso coração de incredulidade pode nos afastar do Deus vivo. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, escuta só: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão não pode perder de vista que a vontade de Deus é sempre, como já fora dito, boa, agradável e perfeita. Quaisquer coisas
que pedirmos que não se encaixe nesses 3 adjetivos não procedem de Deus. E repetindo o que eu já tinha dito antes, não se apresse em julgar uma resposta de Deus. Mesmo que você não entenda, no momento que essa resposta chega. Muitos dizem, não foi isso que eu pedi, mas era isso que você precisava. E o Senhor, Ele enxerga muito mais, infinitamente mais do que nós, e Ele sabe aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Muitas vezes lutamos por algo que até pode ser classificado como bom ou agradável, mas se não for perfeito, certamente não vem de Deus. Nada que não possa glorificar a Cristo procede do Senhor. Eu sei que as histórias de vidas de muitos aqui na comunidade são histórias difíceis, mas tudo que você vivenciou de difícil, de complicado, todos os estreitos, todos os abismos enfrentados, foi para que você chegasse a esse ponto que você chegou. E o grande propósito é atingirmos a estatura de varões e varoas perfeitos. Esse é o grande plano de Deus para cada um de nós. E eu queria encerrar com um pensamento do reformador Lutero. Ele disse: qualquer ensinamento que não se enquadre na Bíblia deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar umas pelas outras.